Shalom, queridos! Hoje é dia 17 de agosto do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 13 de Ave do ano 5784, contando a partir da criação. Essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashat de Vaet Hanan. Esse termo, essa expressão Vaet Hanan em hebraico, significa eu pedi, uma referência dos pedidos de Moshe, dos pedidos de Moisés ao Eterno para entrar em Eretz Israel, para entrar na terra de Israel. Então, o nome da Parashat, Vaet Hanan, significa eu pedi, uma referência de Moisés pedindo a Deus a possibilidade de entrar, repito, na terra de Canaã. Essa verdade, ela está registrada no próprio livro de Devarim, na própria Parashat de Vaet Hanan, no capítulo 3, verso 23 em diante. Assim fala para nós a Torá: eu pedi, Vaet Hanan em hebraico, a Deus naquela época dizendo: Deus Todo-Poderoso, o Senhor começou a demonstrar sua grandeza e a sua mão forte ao seu servo. Pois quem é como Deus no céu ou na terra que pode realizar atos e feitos poderosos como o Senhor? Por favor, deixe-me atravessar e ver a terra boa que está do outro lado do Jordão, este monte bom de Jerusalém e o Lebanon, o templo sagrado. Mas Deus irou-se comigo por causa de vocês, e ele não me escutou. Deus me disse: basta de seus pedidos, não fale mais comigo sobre esse assunto. Livro de Devarim, capítulo 3, versos 23 até o verso de número 26. Então fica muito evidente para nós, nesses versículos, que Moshe, ele está conversando com Hashem, ele está conversando com Deus, ele está pedindo, eu pedi, Vaet Hanan em hebraico. Então, o Vaet Hanan é uma referência do pedido de Moisés, repito, ao Eterno, solicitando a ele, o Kadosh Baruch Hu, a possibilidade de entrar na terra de Israel. E olha que interessante, pensando nos pedidos de Moshe, de acordo com a introdução do Humash, nós temos as seguintes palavras, o seguinte esclarecimento. Compreensivelmente, as preces de Moshe para entrar na terra foram sinceras e persistentes. Então nós temos aqui uma característica das preces de Moshe. Elas foram sinceras e persistentes. De fato, Moshe, ele insistiu nesses pedidos ao Eterno para entrar em Eretz Israel. De fato, o Midrash relata que o uso pela Torá do termo incomum Vaet Hanan, cuja gematria, o valor numérico, é de 515. Então, de acordo com a gematria, o valor da palavra Vaet Hanan, o valor numérico dela vale 515. E isso alude, queridos, ao fato que Moshe fez esta súplica nada menos do que 515 vezes. Então, o Midrash traz para nós essa analogia, essa alusão do valor da palavra Vaet Hanan na gematria. O seu valor é de 515, o valor numérico da palavra Vaet Hanan. Isso alude que Moshe, de acordo com os comentaristas da Torá, orou, pediu a Hashem muito mais do que 515 vezes. Nesse sentido, então, Moshe foi insistente nas suas orações. E nós aprendemos aqui na Parashá que Moshe, ele ouve
Deus falar com ele, onde a Torá fala para nós que Deus pediu para ele não tocar mais nesse assunto. E interessante que mesmo Moshe sabendo que não ia entrar na terra de Israel, ele persiste, ele insiste em transmitir a Torá com detalhes para Bnei Israel. Então nós percebemos aqui que Moshe, ele foi de fato um grande líder, ele buscou Hashem, ele queria entrar em Eretz Israel, mas Hashem falou para ele aqui no começo da Parashá que ele não ia entrar em Eretz Israel. Porém, mesmo assim, ele continuou com o seu discurso, orientando, trazendo detalhes das mitzvot para Bnei Israel, a próxima geração, entrar em Eretz Israel. E interessante que a preocupação de Moshe, queridos, de acordo com a nossa Parashá, de fato, era que Bnei Israel, era que os filhos de Israel entrassem na terra de Israel e ali cumprisse de fato os mandamentos, as mitzvot, isto é, cumprindo a missão de trazer luz para a face dessa terra. Devarim capítulo 4, verso de número 9, assim está escrito: apenas sejam cuidadosos e mantenham-se no caminho certo. Ora, Moisés, ele pede a Hashem, Vaet Hanan, para entrar na terra de Israel. O Eterno, Hashem, fala para Moshe, aqui no início do capítulo 3 de Devarim, que ele não vai entrar na terra de Israel. E Hashem, o Eterno, diz para Moisés não tocar mais nesse assunto. Nós já aprendemos que Moshe foi insistente nas preces. Pela gematria, o valor da palavra Vaet Hanan vale 515, fazendo uma alusão de quantas vezes Moshe ele pediu para Hashem entrar na terra de Israel. Porém, queridos, nós mudamos agora para outro contexto. Moisés não vai entrar na terra. Hashem falou para ele que ele não vai entrar na terra e não era mais para tocar nesse tema, nesse assunto. Porém, quando nós estudamos Devarim, quando nós estudamos a Parashá, nós percebemos o grande amor de Moshe por Bnei Israel. Nós percebemos o grande amor de Moisés pelo povo judeu, pelo povo de Israel. E como nós sabemos disso? Pelo seu discurso, pela continuidade do livro de Devarim, nós percebemos uma preocupação de um pai com os seus filhos. Moshe, ele está preocupado com a vida espiritual de Bnei Israel. E essa verdade é expressa em Devarim 4:9. Apenas sejam cuidadosos e mantenham-se no caminho certo. Olha a preocupação de Moshe. Moshe está preocupado, Moshe está orientando Bnei Israel a manter-se no caminho correto. E o versículo continua: para que vocês não se esqueçam de que seus olhos viram no Sinai. O que Moshe está ensinando para Bnei Israel? Para eles, número 1, permanecerem no caminho certo. E que eles, número 2, não esqueçam do que viram no Sinai. E o que o povo judeu, o que o povo de Israel, eles viram no Monte Sinai? A presença de Hashem, o recebimento da Torá. Então Moisés está reforçando esse cuidado que Bnei Israel deveria ter ao entrar na terra de Israel. Isso mostra para nós o amor de Moisés pelo povo judeu. Ele não ia entrar na terra, é fato. Mas nós percebemos o grande amor que ele tinha pelo povo judeu, ao ponto de dizer, número 1, permaneçam no caminho certo. Não esqueçam o que vocês viram no Monte Sinai. Até porque, queridos, eles iriam entrar
na terra de Israel. E nesse contexto histórico, nós bem aprendemos que lá na terra de Israel havia muita idolatria. E Moshe, como um pai mostra o caminho certo para o filho, ele está educando, dando conselhos, instruindo o Bnei Israel a tomarem esse tipo de cuidado. Mantenham-se no caminho certo, não esqueçam do que os seus olhos viram. E o Passuque, o versículo continua em Deuteronômio 4:9. Não deixem estas coisas se afastarem de seus corações, todos os dias de suas vidas. Um outro ponto importante que Moshe está falando é que a Torá, ela deveria ser uma companheira diária de Bnei Israel. Não deixe essas coisas se afastarem de seus corações, todos os dias de suas vidas. Então nós aprendemos aqui que Moshe está dizendo, diariamente, vocês precisam ter a Torá na vida de vocês. E isso nos faz lembrar de algumas palavras do Tanar. Por exemplo, Josué, capítulo 1, nós percebemos que Hashem, ele vai instruir Josué dizendo: medita na Torá de dia e de noite, pois somente assim você fará esse povo prosperar. Podemos ler também o livro de Tehilim, Salmos de número 1, e lembrarmos das belas palavras do salmista que dizia: feliz é o homem, bem-aventurado é o Ishi, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E resumindo, mas antes o seu prazer está na Torá, e na Torá ele medita de dia e de noite. Ora, somente por Josué capítulo 1 e pelo livro de Tehilim capítulo 1, nós aprendemos o contato que nós devemos ter com a Torá diariamente. O Pirkei Avot fala para nós que nós devemos envelhecer, os nossos cabelos devem ficar brancos, no sentido de nós termos a Torá do nosso lado. Isto é, o Pirkei Avot fala para nós que nós precisamos envelhecer com a Torá. Estude-a, gaste tempo com ela, crie cabelos grisalhos estudando a Torá, isto é, o tempo com a Torá diariamente. Então é isso que Moshe está orientando o Bnei Israel. E o versículo termina dizendo: vocês devem contar a seus filhos e aos filhos de seus filhos sobre o dia em que vocês ficaram diante de Deus, seu Deus, em Horeb ou Monte Sinai. Isto é, a mensagem deveria ter continuidade. Então essa é a preocupação espiritual de Moshe, que Bnei Israel mantenham-se no caminho certo, número 1, não esqueçam do que viram no Sinai, número 2, número 3, a Torá é uma companheira diária, e número 4, a mensagem deveria ser transmitida aos filhos e aos filhos dos filhos. Daqui nós aprendemos, com a Parashá de Vaet Hanan, que significa eu pedi, uma referência de Moisés pedindo para Deus entrar na terra. E de fato, a Torá mostra para nós que Hashem falou para Moshe: não toque mais nesse assunto. De fato, Moshe não entrou na terra, mas não podemos esquecer do grande tzadik, do grande amor que ele tinha pelo povo judeu, ao ponto de continuar o seu discurso no livro de Deuteronômio com uma forte preocupação com Bnei Israel. Mantenham-se no caminho certo. A lição para nós, Bnei Noach. Se Moisés falou para Bnei Israel: permaneça no caminho certo. Não esqueçam o que os seus olhos viram. Guarde no corações de vocês o que vocês aprenderam todos os dias. Transmitam para os seus filhos e para os filhos de seus filhos. Qual é o recado para nós, Bnei Noach? Nós sabemos que quando Moisés
ele desce do Monte Sinai com toda a lei. Dentro da Torá está contida as 7 leis Benenur. Então, para nós, Benenur, a mensagem é bem simples. Mantenham-se no caminho certo. Nós rompemos com a idolatria. Nós estamos agora seguindo a Torá. E se nós fizermos isso, guardarmos o caminho certo, não esquecermos de que Hashem, de fato, deu as 7 leis Benenur também no Monte Sinai, o próprio Rashi fala isso. E se nós guardarmos todos os dias os 7 mandamentos, a Torá em nossos corações, de fato, estaremos fazendo a vontade de Deus. O Maimônides escreve: todo aquele que recebe as 7 leis Benenur, entendendo que essas leis foram dadas por Deus no Monte Sinai, é chamado de um tzadik entre as nações, um justo entre as nações. E de fato, está fazendo a vontade de Hashem. Esse é o grande recado para nós, monoteístas, que cremos em um único Deus, hoje, com fundamentação judaica, com base na Torá, com base na Bíblia, com base nos profetas, com base no Tanar e com orientação rabínica. De fato, nós seremos bem instruídos a fazer a vontade de Deus. Está escrito no livro de Zacarias, capítulo de número 8, verso 23, que no futuro, naqueles dias, 10 homens de países diferentes pegarão nas vestes de um judeu e lhes dirão: iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Então que possamos seguir esse belo conselho da Torá que Moshe deu para Bnei Israel. Fiquem no caminho certo, não esqueçam do que os seus olhos viram, não afastem de vossos corações o que vocês viram, e isso todos os dias, e transmitam, eduquem seus filhos e os filhos de vossos filhos. Esse é o recado para nós nesse Shabat. Shabbat Shalom a todos. Amém ve Amém.